Oi, gente. Eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonóia Podcast. Aqui nós olhamos e nos perguntamos: por que é assim? Precisa mesmo ser desse jeito? E se a gente fizesse diferente? E hoje, gente, eu confesso que tô bem confusa, ainda bem. Ainda bem que não somos mais em formato de vídeo, porque eu acho que esse episódio soaria ainda mais estranho e eu ficaria com uma cara de blasé, assim, bem perdida. Porque é de fato como eu tô me sentindo agora. Eu sempre costumo, eu já falei pra vocês algumas vezes, já teve até alguns outros episódios que a gente gravou, eu gravei sem roteiro, né? Mas assim, era um ou outro episódio, e geralmente os episódios que eu gravei sem roteiro eram episódios com convidado. Então acabava fluindo um pouquinho mais fácil, sabe? Porque daí tinha a questão da interação, né? Então eu falava, e daí a pessoa, né, o convidado, geralmente quando respondia, me vinha mais alguma ideia na cabeça, então acabava fluindo de uma maneira natural, como uma conversa mesmo, né? Então gravar episódios sem roteiro é uma dos maiores desafios que eu já fiz, mas eu tô até adiando, né, pra gravar episódio. Inclusive, hoje, dia 7 de janeiro, hoje que eu estou gravando esse episódio, uma quarta-feira, ou seja, sabemos todos aqui que às quartas-feiras temos episódio às 8 horas da manhã. Porém, hoje, em especial, não tivemos episódio. Pra mim já é algo tipo, um pouco frustrante de um dia sem episódio. A gente sabe da importância da constância, né? Tanto na nossa vida pessoal, principalmente quando se trabalha com redes sociais, né? Então, é extremamente importante a constância. Eu, inclusive, no último episódio falei sobre o meu vision board, né? Que eu tava fazendo e tal. E uma das coisas que eu coloquei como meta para 2026 era a constância, porque eu tenho bastante dificuldade com isso. Então, assim, eu já comecei o ano, a primeira semana do ano, sem constância, né? Falhando, entre aspas, né? Assim, É regra, podcast, que todas as quartas teremos episódio, mas na primeira semana do ano já não tivemos. Então me dá essa frustração pela constância, e o que piora ainda mais a minha frustração é a questão de, tipo, eu também não gravei o episódio, eu não consegui postar um episódio hoje, né, em específico, na quarta-feira, no caso, né, vocês vão ouvir depois esse episódio. Mas eu não consegui postar, primeiro porque eu não consegui organizar o meu tempo suficiente pra gravar, tá? Então eu não consegui fazer essa organização de maneira, né, enfim, correta, adequada, o que foi, né, bem complicado. E segundo, que eu confesso estar com um super mega blaster bloqueio criativo, né? E assim, o podcast, a gente fala, né, costumo falar sobre as minhas noias, as minhas inquietações, as minhas minhoquinhas na cabeça da semana, assim, sabe? E obviamente que eu tô com muitas minhocas, porque se tem coisa que não falta na minha cabeça é minhoca, noia e tudo essas coisas. Mas é difícil organizar o pensamento pra trazer elas aqui pra vocês. E como eu falei da questão do roteiro, né? Então eu tenho que organizar essas noias na minha cabeça pra conseguir montar um roteiro e pra conseguir externalizar isso pra vocês de forma clara, com uma comunicação assertiva, sabe? Então é difícil, tá? Quem falar que trabalhar com isso, que fazer roteiro é fácil e nananã, tá mentindo. Assim, eu lembro que no começo, quando eu comecei o podcast, eu tinha uma facilidade muito grande, tá?
de fazer roteiro, assim, porque eu gosto muito de trabalhar a escrita, né? Eu gosto bastante de escrever, então passar essas minhas noias pra escrita, pra um roteiro, tava fluindo muito bem, sabe? Só que, enfim, né? Tem hora que a gente tem esses momentos, esses bloqueios criativos e que fica mais difícil, né? Então, assim, eu queria abrir algumas situações para vocês que infelizmente contribuíram bastante para esse meu bloqueio criativo. A primeira delas é que, assim, chega tipo setembro, eu já começo a sofrer, porque lá na minha casa, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha família, os meus irmãos sempre moraram fora. Então, assim, a gente nunca teve toda a minha família, assim, né? A família da minha mãe também é de fora, tal. Então, a gente nunca teve uma convivência muito frequente de tipo assim, ai, vamos se ver numa quarta-feira. Não. A gente se via geralmente era 2, 3 vezes no ano, no máximo, estourando. Então, geralmente, quando a gente conseguia se ver, eram momentos, algumas celebrações, né? Algumas comemorações. Então, a primeira delas, às vezes, era aniversário, aí tinha Natal, tinha Ano Novo, e enfim, geralmente eram essas ocasiões que a gente conseguia manter a nossa relação, se ver, matar saudade e tal. Só que assim, desde 2020, em 2020 minha avó faleceu, em 2021 o meu pai faleceu, em 2022 o meu avô faleceu. E o meu avô e minha avó, que eram um casal, né? Os pais da minha mãe. Então, assim, minha avó faleceu, a família já afastou um pouco. Aí o meu pai faleceu, eu só via os meus irmãos por causa do meu pai, porque são meus irmãos por parte de pai. Ou seja, os meus irmãos já não iam mais na minha casa, porque não tinha mais meu pai lá, né? Então eu também meio que parei de ver os meus irmãos, tipo, via com pouquíssima frequência. Aí em 2022, o meu avô faleceu. Ou seja, a família da minha mãe, que já estava meio distante, se distanciou ainda mais. Nunca mais, desde 2020, os meus aniversários, principalmente Natal e Ano Novo, tá? Meu Natal e Ano Novo não são mais os mesmos. Então, a partir de 2020, eu não tenho mais aquele prazer de comemorar Natal e Ano Novo. E sem contar também, né, que depois, aí, enfim, eu tava adulta, aí eu tinha as minhas relações, aí, enfim, né, cada hora, enfim, a vida adulta chega, a gente vai indo cada um para um lado, e isso começou a ser bem problemático para mim. Inclusive, eu lembro que logo que eu perdi o meu pai, pesquisei bastante sobre a questão do luto, assim, né, e até porque eu sou uma pessoa meio esquecida, tipo, eu esqueço muito rápido as coisas, né? Acontecimentos, enfim. E eu comecei a perceber que eu comecei a esquecer algumas coisas do meu pai. Teve um dia que eu esqueci o nome dele, o nome completo. Eu comecei a esquecer um pouquinho a fisionomia dele. E isso começou a me preocupar. Porque assim, não é que eu não sentia falta, não é que eu, sabe, não tava com saudade, nada disso. Mas eu comecei a esquecer. E isso começou a me preocupar bastante, assim, sabe? E dentro dessas minhas pesquisas sobre luto, eu vi que uma das fases, inclusive uma das fases iniciais do luto, é a raiva, né? Você sente raiva, você sente muito questionamento, você questiona tudo, questiona a vida, questiona, tipo, Deus, sei lá, a quem você acredita. Você fica questionando, sabe? Ai, mas por quê? Ai, mas que raiva, por que comigo? Por que ele? Blá, blá, blá. Sabe? Eu nunca cheguei, nunca consegui, tipo, falar, eu estou nesse momento do meu luto. Era bem difícil pra mim identificar. Mas agora, recentemente, eu comecei a identificar que chegava setembro e eu ficava muito mal. E eu ficava, gente, mas por que, né? Setembro eu tô ficando desanimada. E eu ficava estressada, tudo me irritava com muita facilidade. E daí, conforme, tipo, isso já começava em setembro, ia chegando outubro, era pior. Novembro, pior ainda. Dezembro, então, eu tava intolerante, assim. E daí eu percebi, na verdade, eu cravei, né? Eu bati um martelo nessa minha ideologia no ano passado, agora em 2025.
Inclusive, na minha última sessão de terapia de 2025, eu identifiquei que eu tô no processo de luto em que eu sinto raiva. Então, eu odeio externalizar isso em voz alta, porque eu me sinto um monstro, mas eu sinto raiva do meu pai, assim, porque não, né, enfim, não me interpretem mal, mas raiva de, tipo, ele morreu, parece que eu morri junto, sabe? Eu até falei pra minha psicóloga, me emocionei bastante, chorei bastante, que parece que ele morreu, eu morri junto, sabe? Ele morreu, eu perdi a vontade de comemorar aniversário, eu perdi a vontade de comemorar Natal, eu perdi a vontade de comemorar Ano Novo, que eram as 3 datas mais importantes da minha vida, assim, né? Eram históricas, inclusive, são as únicas lembranças que eu tenho de quando de fato eu era pequenininha. Então, eu percebi que o meu pai levou tudo de mais prazeroso que eu tinha na vida, assim, sabe? Ele morreu e desde então foi ladeira abaixo. Ele morreu com ele a minha estabilidade financeira, morreu com ele a minha vontade de comemorar, né, essas datas comemorativas. Perdi a vontade de ter tanto contato com a minha família, ser mais próxima, sabe? Então eu perdi o prazer de muita coisa. E isso, enfim, né? Então já começou aí esse meu bloqueio, né? Que daí já foi final do ano. Eu já fui ficando estressada, intolerante, com raiva. Então eu já tava zero ideias, né? Zero ideias pra episódios. Aí, como se não bastasse, no dia 27, a maioria dos meus familiares por parte da minha mãe faleceram ou na véspera do Natal, ou no dia do Natal, ou logo após o Natal. Então, a minha avó faleceu um pouquinho antes do Natal, em 2020. O meu pai faleceu em agosto de 2021. O meu avô faleceu em janeiro de 2022 e no dia 27 de dezembro de 2025 do ano passado, o meu tio faleceu. Foi mais difícil ainda, assim, no Natal eu já não estava com a minha família, nem por parte do meu pai, nem por parte da minha mãe, eu passei com a família do meu marido. Pra mim, eu não fazia questão de comemorar o Natal, mas eu queria estar com a minha família, tipo, ok, né, que meu marido hoje é minha família, mas eu queria estar com a minha mãe, eu só tenho minha mãe só tem a mim. Enfim, né? Então eu fiquei bem emotiva no Natal, e daí exatamente no dia do Natal eu conversei com o meu tio por ligação. Ele tava já bem fraquinho, né? Tava internado, ele pedia pra eu ir vê-lo. E, enfim, eu fui, visitei ele, né? Logo depois, assim. Eu visitei ele, inclusive, no dia que ele faleceu. Eu saí do quarto, ele faleceu. O meu Natal já tinha sido ruim, aí o meu Ano Novo foi pior ainda. A minha mãe, ela quis, né, ficar quietinha, então no Ano Novo eu novamente não estive com ninguém da minha família, com a minha mãe, não passei com ela, enfim, foi bem delicado, bem difícil. Então, assim, eu zero tinha condições emocionais e físicas, e enfim, pra pensar num episódio pra dia 7 de janeiro. E daí, pra piorar, né? Eu iria gravar Enfim, eu tava postergando isso, mas daí eu falei, eu vou tentar ter uma ideia aí pra gravar o podcast, eu vou tentar gravar meio em cima da hora mesmo, eu gravo um episódio na segunda-feira, a gente edita na terça-feira e na quarta-feira tá pronto, tem episódio pra postar, que no caso seria dia 7 de janeiro. Porém, no dia 5 de janeiro, ou seja, na segunda-feira, o meu marido saiu pra trabalhar com o nosso carro e na esquina de casa um moço, enfim, um entregador, sei lá, de uma coisa assim, mas de carro, né? Ele passou, e acho que ele passou a rua que ele queria virar, e ele tava voltando com a ré engatada, tipo, ele tava voltando de ré, assim, né? Na rua que era sentido só pra descer, ou seja, ele estava subindo a rua, que era só descida, de ré. E que era mão única, enfim, né? Já tava muito errado. Só que ele tava subindo em alta velocidade em ré, de ré. Dito e feito, bateu no carro, afundou toda a lateral dianteira, assim, né? Do passageiro do carro. Então nós estamos com o carro todo quebrado, o retrovisor quebrado, tudo quebrado. Na segunda-feira, na terça, se eu não me engano, sei lá, ontem no caso, sei lá, enfim, não sei mais.
fizemos orçamento, ficou bem caro. O moço, ele é uma pessoa bem humilde, então, sabe, não tem. Ah, enfim, tá bem complicada a situação. E daí, meu, sabe, me tirou totalmente a criatividade, a vontade, enfim, de gravar, né? Então eu peço perdão por falhar aí com vocês. E tanto é que eu até conversei, mandei pro chat GPT. Falei, chat, pelo amor de Deus, eu tô desesperada, eu preciso cumprir com as minhas obrigações e responsabilidades. O podcast é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer, é tudo, e eu preciso de ideias, sabe? Eu preciso falar, eu preciso trabalhar, eu preciso voltar pra minha vida, não dá, né, pra ficar nisso. Obviamente, né, o chat maravilhoso, como sempre, deu várias ideias, só que não consegui ainda assim passar por um roteiro, então eu tô bem no freestyle aqui, né? Tô falando e andando pela casa toda, sem conseguir nem ficar parada, inclusive, porque eu acho que se eu sentar, aí que o meu raciocínio para de vez mesmo. Tô falando nada com nada, sem um motivo específico, mas eu acho que isso também traz uma mensagem, sabe? Pelo menos pra mim, nem sempre a gente vai estar bem, nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre a vida vai estar mil maravilhas, nem sempre a gente vai estar num mar de conquistas e realizações, nem sempre a gente vai estar animada, a gente vai estar com criatividade, a gente vai ter coisa pra falar, enfim, né? Nem sempre, nem sempre. Tipo, da mesma forma que nem sempre tudo vai estar uma bosta. Mas, enfim, tô tendo que aprender a respeitar o momento das coisas, sabe? E como eu falei no último episódio, no ano passado, né, em 2025, eu fiquei bem doente, assim, né? Eu tive vários episódios enfim, de todas as coisas eu ia pegando, assim. Porque minha imunidade caiu demais, né? Eu tava sempre muito preocupada, nossa, e sempre uma preocupação atrás da outra. Então eu não tava dando muito tempo pra mim, tempo pra minha cabeça. E daí eu ia sobrecarregando meu corpo, minha cabeça, meu emocional, psicológico, tudo. E daí o meu corpo estagnou, assim, né? Então, enfim, era preocupação atrás de preocupação, era doença atrás de doença, era remédio atrás de remédio, tratamento atrás de tratamento, médico atrás de médico. Então, foi bem difícil e foi inclusive uma das metas que eu coloquei para 2026. Vou, obviamente, se tiver que ir em 500 médicos, repetir todos os médicos que eu fui, eu vou, mas eu não posso deixar chegar no ponto que chegou de sobrecarregar a minha cabeça até surtar e até não aguentar mais e até ficar de cama, sabe? Até chegar nesse ponto doentio, assim. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu não tenho muita mensagem pra passar e eu acho que às vezes é isso também, né? A gente precisa. Eu pelo menos, né? Eu me cobro muito resultado. Eu sou muito autocrítica comigo mesma. Então, eu me cobro muito resultado. Eu estabeleci, né, no meu Vision Board várias metas para 2026. Então, eu fico, né, nessa expectativa, nesse anseio de realizar todas essas metas. E para isso, para a maioria delas, né, eu vou precisar de uma estabilidade financeira, vou precisar de, enfim, ganhar dinheiro mesmo, né? Porque eu acredito que o dinheiro não compra felicidade, né? Não é sobre dinheiro, só que todo mundo precisa de dinheiro para viver, não dá, né? Enfim, ainda que você zero se importe com dinheiro, você precisa comer. E para você comer, você precisa ter dinheiro. Você tem que ter onde morar. E para ter onde morar, você precisa de dinheiro. Então, para tudo na vida, vivemos em um mundo capitalista, precisamos de dinheiro. E, enfim, eu tenho outras metas, né? Além dessas básicas de sobrevivência, eu tenho outras metas e que também precisa de dinheiro. E daí, enfim, eu fico nessa cobrança, né? De tipo, eu preciso produzir, eu preciso render, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso cumprir com essas metas.
E daí, só que daí eu entro nesse limbo, né, de tipo, me martirizo. Tipo, um dia que, sei lá, uma quarta-feira que não consegui postar um episódio no podcast, que é o meu trabalho, eu já fico, ai, porque lá, ó, não tô rendendo, eu sou uma bosta, e não dá, sabe? Tipo, não dá pra gente entrar nesse limbo, a gente tem que saber respeitar os processos. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que esse episódio foi muito da minha vida pessoal, né? Das coisas que eu passei. Talvez não precisaria ter externalizado todas elas, mas é sobre isso também, sabe? É sobre a gente entender que não tá bem mesmo e tá tudo bem não estar bem também, sabe? Não tem que ser essa pressão. Eu, inclusive, tô lendo um livro, chama Positividade Tóxica. É bem legal porque, assim, ao contrário disso, eu tô fazendo um curso que ele fala exatamente sobre a gente cocriar a nossa realidade, né? Então, a gente pensa, quanto mais coisas positivas e legais e das coisas que a gente quer, quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente facilita o caminho, mais a gente abre o caminho para que isso aconteça. Da mesma forma que eu acredito que quanto mais a gente reclama, mais merda vira a nossa vida, né? Porque é meio que a lei da atração, assim, né? Sei lá, tipo, a gente fica atraindo também. Quem reclama demais, parece que a vida é só uma bosta e não tem nada de legal. Só que ao mesmo tempo não dá pra gente entrar também nessa positividade tóxica, né? De tipo, só pensa positivo. Não posso ficar triste porque ficar triste vai me deixar ainda mais triste. Ou, ai, eu não posso reclamar porque um dia que eu reclamar, a minha vida vai ficar pior, hein? Não dá, sabe? A gente tem que saber acolher os nossos sentimentos. Tá mal? Mal. Quer chorar? Chora. Sabe? Quer rir? Ri. Quer não sei o que? Não sei o que. Sabe? Não entrar nessa noia de que a gente tem que, sei lá, criar qualquer tipo de bloqueio. Não. A gente é muito mais feliz quando de fato a gente reconhece os nossos sentimentos, a gente acolhe eles e a gente fala, tá tudo bem, agora eu estou sentindo isso. Inclusive, tem algo que eu tenho aprendido bastante na minha terapia, com a minha psicóloga linda, maravilhosa. Os nossos sentimentos não somos nós. Ou seja, nós não somos os nossos sentimentos, né? Não sei qual a ordem na verdade, mas nós não somos os nossos sentimentos. Então ela fala pra mim, né? Eu, como eu falei, eu sou muito autocrítica, então eu costumo várias vezes na vida e no dia eu penso que eu sou uma bosta. E daí ela falou: olha, Ana, você está sentindo que você é uma bosta, não quer dizer que você é uma bosta. Então, tipo, isso é só um sentimento. Você tá só com um sentimento de frustração, você tá com um sentimento de raiva, né, enfim, de negatividade, você tá mal, acolhe esse sentimento, mas fala pra você mesma: eu não sou o meu sentimento. Eu estou sentindo frustração, eu estou sentindo que eu não estou rendendo, eu estou sentindo que eu sou uma bosta, ou vice-versa, ou seja o que for, mas eu não sou isso, eu não sou essa bosta, eu não sou uma pessoa frustrada, eu não sou uma pessoa derrotada, eu só estou sentindo isso e deixo o sentimento passar. Tanto é que eu tava. Teve algumas pessoas que eu dividi que eu não, ainda tô, né? Eu tenho sentido bastante cheiro de cigarro. Eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, se é espiritual, eu não sei o que que é, tá? Não sei se é só quando, tipo, ansiedade demais e daí do nada me vem um cheiro. E quem me conhece sabe que eu tenho só 10% do olfato, né? Então, por causa dos meus desvios de septo, todas essas coisas, eu respiro só 10%. Ou seja, sentir cheiro pra mim é muito difícil. Qualquer cheiro que eu sinto, inclusive, me dá dor de cabeça, tipo desodorante aerosol. Eu quase morro se eu sentir o cheiro de um desodorante aerosol. Perfume, quando eu vou passar perfume em mim, eu passo meio que prendendo a respiração, porque se eu sentir o perfume muito forte, tipo, perto do meu nariz, me dá muita dor de cabeça, eu passo mal. Então eu tenho bastante dificuldade com cheiro. Ou seja, sentir cheiro de cigarro o tempo todo, uma coisa é se, tipo, você passa num lugar e sentir o cheiro. Outra coisa é que esse cheiro de cigarro, e não é problema com o cigarro, tá? Enfim, também não tô querendo, né? Enfim.
induzir ninguém a fumar ou não fumar, não tô falando nada sobre isso, mas o cheiro do cigarro constante no meu nariz me incomoda demais e eu fico quase louca. E daí eu fico tão encanada, já me dá dor de cabeça o cheiro, né? E eu fico tão encanada que esse cheiro não tá passando que é aí que ele não passa. Então, porque daí eu fico pensando, parece que minha cabeça para de pensar em qualquer outra coisa e fica pensando só no cheiro de cigarro que eu estou sentindo. Então a minha psicóloga até fala pra mim, ela fala, Ana, você está sentindo o cheiro de cigarro. Então, fala pra você, olha, o cheiro de cigarro, tô sentindo, mas ele não é pra sempre, né? Não vai ficar aqui e daqui a pouco ele passa. E isso dá mais aquela tranquilidade, sabe? Você se tira essa pressão de tipo, eu preciso fazer alguma coisa, que eu preciso parar de sentir esse cheiro e eu não aguento mais e tá me irritando, sabe? Você simplesmente deixa. Tanto é que às vezes que eu lembro de fazer isso, eu nem vejo o cheiro de cigarro passando. Porque às vezes ele é tão rápido que fica no meu nariz que eu nem vejo. Só que tem dia também que eu encano em estar sentindo o cheiro de cigarro, que eu fico literalmente 24 horas por dia com o cheiro de cigarro no nariz. Tem dia que eu não durmo. Teve noites que eu fiquei, tipo, virada a noite inteira porque eu não conseguia parar de sentir cheiro de cigarro, sabe? Deixa, senta e fala: esse é o meu sentimento, eu estou sentindo isso agora, mas vai passar, isso não sou eu, isso não me define, e eu não vou ser isso pelo resto da vida, e deixar passar, tá? Então, eu não vou deixar nenhum tipo de mensagem pra vocês, porque eu também tô zero com estabilidade ou, enfim, autoridade, não tô nesse papel de falar algo pra vocês, mas é só dividindo mesmo. E eu acho que é sobre isso também, sabe? O podcast. Eu acho que é sobre eu ter um espaço de expor as minhas vulnerabilidades também. Então, é isso. Obrigada quem ouviu até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por estarem comigo em 2025, por não ter desistido de mim mesmo na primeira semana, não tendo postado nenhum episódio. E é isso. Espero encontrá-los. Vou até mudar o meu final agora, porque obviamente que eu vou me forçar e trabalhar a constância em mim, que é minha meta de 2026, mas pode ser que talvez na quarta-feira que vem eu não esteja tão bem, mas pode ser que eu esteja maravilhosamente bem e teremos um episódio maravilhoso. Então, quem sabe ou não, nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, tá bom? Muito obrigada e é isso. Tchau, gente!